esse vídeo contém spoilers de Guerra Infinita, filmes antigos do universo cinematográfico Marvel e possíveis teorias sobre Vingadores Ultimato. Então, você foi avisado. God, seems like 1,000 years ago. I fought my way out of that cave. Became Iron Man. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. Então, desde o começo, nós já vamos vendo vários flashbacks de filmes passados. Os primeiros 27 segundos, mais ou menos, são uma continuação da mensagem do Tony para Pepper, pois o mesmo não acredita voltar vivo, então tem todo aquele diálogo de saudade que ele sente dela e de desesperança em relação ao salvamento. Nos primeiros trailers, nós sabemos que o Tony se encontra à deriva do espaço perdido, sem esperança de resgate, sem comida e água, e o oxigênio está acabando. Esse trailer, a maior parte do diálogo em relação do Tony para Pepper é que ele realmente sente sua falta. Além do que, ele fica relembrando toda a sua trajetória como Homem de Ferro, desde sua saída da caverna no seu primeiro filme, até se tornar o Iron Man que a gente conhece hoje. E durante todas essas mensagens, ele realmente deixa muito claro o seu amor por ela, e dizendo que quando o oxigênio acabar, ele iria sonhar com a Pepper. Então, a gente vai vendo o final ali do diálogo entre eles, preparando uma possível conexão. Ele deixa claro que ele esperava ainda ter mais uma surpresa, e isso deixa vago. Vale lembrar que em Vingadores Guerra Infinita, ele disse que sonhou que ela estava grávida, então pode acontecer alguma coisa. Eu acho pouco provável, mas fica aí um adendo. The world has changed. Agora a gente já vai vendo um flashback da visão do Capitão América, né? Mostrando alguns pequenos takes do seu recrutamento nos serviços militares. Obviamente, são cenas que já apareceram em outros filmes e que não vão aparecer agora no Vingadores Ultimato. Porém, é interessante para mostrar como os personagens evoluíram para chegar nesse clímax do filme. Então a gente vai vendo no trailer muito desse clímax preparado principalmente para o Homem de Ferro, o Capitão América e posteriormente ainda a gente vai ver o Thor. None of us can go back. Seguindo esses takes, a gente vai vendo uma cara do Capitão sentado num ambiente com uma cara triste, de pesar. A gente só consegue chegar a uma possível conclusão de onde ele tá, levando em conta os últimos trailers passados, e principalmente essa cena aí. E onde é que provavelmente ele estaria? Devido ao fato de que ele claramente não conseguiu superar as perdas, e talvez ele sinta uma parte de culpa pelas mortes, principalmente em Wakanda, e por isso não ter conseguido parar Thanos, dá a entender que ele tivesse uma espécie de tratamento coletivo para pessoas que não conseguiram superar as perdas, quando perderam algum ente querido durante essa tragédia, né? Essa conclusão, como eu falei, só é possível analisando os outros trailers, tá? Eu não tô adivinhando nem nada, então se aparecer no filme, é vendo trailers antigos, não somente esse. Entre as memórias do Capitão, agora a gente consegue ver alguns segundos do Gavião. Provavelmente ele tá ensinando a manusear o arco e flecha a sua filha, tá? O trailer não deixa claro quem é, mas deixa muito a entender que após Vingadores Era de Ultron, onde ela era uma criança, o tempo passou bastante, ela já se tornou uma jovem adolescente. Então, dá a entender que o Gavião está tutelando ela em como manusear o arco e tudo mais. And sometimes the best that we can do is to start over. Esse take a gente já viu nos outros trailers e muita coisa se comentou, várias teorias e tudo mais. E se no take anterior ele já estava se encontrando feliz com uma pessoa que ele provavelmente ama, que dá a entender que é sua filha, aqui o Gavião não está nem um pouco sorridente. Muitas teorias apontam que ele provavelmente mudará seu título de Gavião Arqueiro para Ronin. Resumidamente, para não entrar em muitos detalhes, eu posso fazer um vídeo mais pra frente explicando detalhadamente. O Ronin é uma alcunha que já foi adotada por outros personagens, e não somente pelo Clint Barton, onde em uma tradução do japonês significa algo como um samurai errante que não possui nenhum mestre ou senhor, como se fosse um guerreiro solitário. Ele poderia adotar essa alcunha após a morte de sua família em Vingadores Guerra Infinita, após o estalar de dedos do Thanos. Obviamente,
não há nenhuma garantia de que algo de ruim aconteceu com a sua família, mas a forma que os trailers estão sendo montados deixa claro que Clint Barton perdeu eles, ou pelo menos algum membro dela, e ele iria vir adotar esse novo nome como uma forma de se redimir da ausência durante o conflito de Wakanda. Como é dito em Guerra Infinita, que ele fez um acordo com o governo, assim como o Homem-Formiga, para poupar a família. E eles acabaram aceitando ficar em prisão domiciliar. O take segue, a gente vê a Viúva Negra encontrando com Clint, então é provavelmente aí que eles vão se reencontrar, vão se rever, e talvez um pequeno susto dela vendo que ele está mais violento e tudo mais. É bem provável que aí ela vai recrutar ele para fazer parte novamente dos Vingadores, vai trazer eles de volta para perto quando a missão estiver acontecendo. Vale fazer um adendo aqui bem importante, tá? É bem provável que o Gavião está enfrentando algum tipo de máfia japonês ou alguma coisa do gênero, né? O motivo de eu saber isso? Simples. Nesse trailer e nos trailers anteriores, se nós percebermos ao fundo, a gente vai vendo várias simbologias que remetem ao Oriente. Então, claro, não necessariamente o Japão, mas algo como a China, talvez, ou alguma Coreia. Ele estaria em missão contra esses tipos de mafiosos, talvez, ou algum criminoso aleatório, ou super vilão, para capturar eles ou alguma coisa do gênero. Então, a gente vai ter Vingadores se passando não somente no espaço, mas em vários lugares do mundo. A gente tem cenas em Nova York, a gente vai ter cenas no Oriente confirmadas, é só olhar ali onde o Gavião se encontra, entre diversos outros lugares. Então vai ser um filme em que provavelmente vai ocorrer muita passagem de tempo. Mais um take do Capitão, onde ele tá enterrando a Peggy. Um take muito triste, mostrando o funeral dela. A gente vai vendo Asgard e Odin, o pai do Thor. É engraçado porque o Thor deve carregar uma culpa ainda maior que o Capitão América, que o Homem de Ferro, que os outros Vingadores. Ele era o único que realmente tinha o poder para eliminar o Thanos. E o Thanos até brinca com ele, você deveria ter mirado na cabeça. Ou seja, por ele não ter matado o Thanos logo de cara, proporcionou que o Thanos fizesse isso, matasse metade do universo. Então, o Thor carrega consigo provavelmente a maior culpa desse filme. I saw all these people die. E aí a gente vai vendo o desaparecimento do Falcão e da Feiticeira Escarlate. I keep telling everybody they should move on. Some do, but not us. Essa cena segue e mostra Steve e a Natasha Romanoff conversando, dando a entender que durante todas as cenas mostradas, eles estavam meio que em um diálogo sobre todas as perdas e como eles não estão conseguindo lidar com isso. Entre esse take aqui a gente vai vendo o Scott Lang mais uma vez aparecendo. A gente já sabia que ele ia estar no filme e provavelmente ele vai ter uma grande importância, mas é interessante ressaltar o ambiente que ele tá. Entre vários cartazes escrito desaparecido, provavelmente essa residência aí foi desocupada. Então, talvez, principalmente na Terra, várias regiões do mundo se tornaram desocupadas. Isso é um palpite, é um chute. Mas pelo ambiente que ele tá, como dá a entender que não tá ocorrendo uma manutenção do ambiente das casas e tudo mais, dá pra chegar a essa conclusão. Dá pra acreditar que algumas certas regiões foram literalmente desocupadas pelos seres humanos. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. Aqui a gente vê o Gavião, não sei se ele vai ser o Gavião ou o Ronin ou o Clint Barton, não sei como eu chamo ele, numa fuga de uma explosão. Essa é uma cena difícil de concluir onde, quando e o que ele estava fazendo lá. We will. Aqui a gente vai vendo o encontro do Clint com o Steve Rogers. O meu palpite é aí que ele vai recrutar o Clint de volta para os Vingadores com uma promessa de que, tipo assim, nós vamos tentar trazer eles de volta. Há ainda uma chance de trazer as pessoas, os seres vivos que morreram naquele estalar de dedos, para convencer o Clint a entrar no time. E aí ele teria uma motivação particular ali, porque ele teria a oportunidade de trazer a sua família de volta. Whatever it takes.
Esse take do Thor é engraçado, porque ele se parece muito com o take da batalha em Wakanda, porém, é engraçado, porque os flashbacks nesse trailer, eles estão com meio que uma característica de preto e branco e tudo mais. Essa cena não. Então, provavelmente ela se passa em Vingadores Ultimato, ele ainda vai estar empunhando o Stormbreaker, o Rompe-Tormentas. É engraçado. Não sabemos o que vai estar acontecendo ali, talvez uma guerra está começando, talvez eles vão entrar em um embate, a gente não sabe. Com o Thanos, não sei. Vale ressaltar que essa cena pode ser uma continuação dessa aí que apareceu em um dos trailers anteriores. A gente vai vendo agora a Nebulosa, né, fazendo essa pose, e é engraçado, porque ela fez uma pose muito parecida em Guerra Infinita. Porém, mesmo esquema. O tom de cor, o color grading, né, a coloração da cena, ela não remete a um preto e branco, obviamente. Mesmo ela se parecendo com a batalha em Titã contra o Thanos, há um enquadramento diferente da personagem também. Então, provavelmente, ela participa de um outro momento em Vingadores Endgame, em Vingadores Ultimato. Mais um take do Clint, não sabemos onde ele tá. Pode ser um conflito dele no Oriente, ou talvez, pode ser já ele fazendo uma missão na equipe dos Vingadores. Então a gente não consegue adiantar muito. Whatever it takes. Essa cena é na Terra, provavelmente, porque a gente vai ver um lápis ali que ele tá se apoiando. O que remete que... Isso é um palpite só. Talvez o Thanos descobriu dos planos dos Vingadores, decidiu ir lá confrontar os Vingadores pra bater de frente, pra derrubar eles lá na Terra mesmo, pra impedir que eles façam alguma coisa. Whatever it takes. Ah, e um detalhe, se eu fosse fazer um palpite nessa cena aí do Tony, esse olhar de surpresa e de espanto dele, seria nesse momento que ele seria resgatado. Mas é só um palpite mesmo. A penúltima cena é basicamente idêntica à vista nos trailers anteriores, né? Aquele visto no Super Bowl. Porém, agora a gente consegue ver os personagens usando os tão comentados trajes que já tinham sido vazados há muito tempo por várias linhas de brinquedos. Usando esses novos trajes, a gente vai vendo o Capitão América, o Homem-Formiga, a Nebulosa, o Clint Barton, o Máquina de Combate, o Homem de Ferro, a Viúva Negra, e eu arrisco dizer que o trailer escondeu mais pessoas aí, pois no primeiro trailer do Super Bowl nós podemos ver claramente a silhueta do Rocket Raccoon, então provavelmente o trailer tá escondendo mais gente, é só um palpite. Talvez aí eles estejam usando esse traje para entrar no reino quântico, talvez, ou talvez eles se preparando para um embate final, a grande cena final do filme. Não é possível concluir isso. Se eu fosse fazer um bolão, viagem no tempo, só isso. E um detalhe, os trajes estão muito bonitos. I like this one. A última cena a gente vai vendo a nova heroína do MCU, a Capitã Marvel, em diálogo com o Thor, onde a gente pode ver ele empunhando um possível novo martelo, talvez o Mjolnir, ou talvez, por que não, o Rompe-Tormentas, o Stormbreaker, de uma forma diferente. Então é importante deixar isso claro. Por que eu acredito que não seja o Mjolnir? Pois o mesmo não possui esses formatos circulares aos lados, tá? Então é só um palpite, é claro. E pode ser o Mjolnir modificado, não é mesmo? Ou só mesmo o Rompe-Tormentas com um novo formato, que seria bem bacana. Eles têm um pequeno diálogo do Thor dizendo ter gostado da Capitã Marvel para a Viúva Negra. É interessante ver isso porque a grande esperança de força bruta que a gente vai ter nesse último filme são em 3 personagens. O Thor, a Capitã Marvel e o Hulk. Então é bem provável que a gente vai ter os grandes duelos de força contra o Thanos ou o que quer que seja por parte do Thor e da Capitã Marvel. Então vai ser interessante como é que vai ser a relação final entre esses 2 personagens. Considerações finais então, galera. Assim como nos últimos trailers dos Vingadores, esse também carrega um clima de tensão. Vemos uma certa visão dos derrotados do confronto de Wakanda nele. E também nos outros trailers, mostrando principalmente Steve Rogers, Tony Stark e o Thor. E claro, os outros Vingadores também, mas principalmente eles se sentindo muito culpados pelas mortes. Durante o trailer a gente vê
os diálogos do Tony Stark sentindo a falta da Pepper. A gente vai vendo os comentários de culpa do Capitão. A Viúva chega a fazer um comentário, mesmo que a chance seja pequena. Nós devemos isso a todos que não estão nessa sala. Uma tentativa. Algo como talvez eles tenham encontrado uma alternativa, ou seja, eles encontraram um modo de trazer essas pessoas de volta. É óbvio que essas pessoas voltam, é só ver que foi confirmado uma sequência de filmes de personagens que morreram. Talvez esse diálogo tenha mais pessoas na sala. Não é somente a Natasha e o Steve conversando. Talvez o Homem-Formiga já tenha se juntado aí e alguns outros Vingadores, onde ele tenha explicado do reino quântico, onde existe uma probabilidade de trazer essas pessoas de volta. O reino quântico foi visto em Homem-Formiga e Vespa de forma bem detalhada, né? Então é possível ver uma possível viagem no tempo durante esse filme, para desfazer os acontecimentos em Guerra Infinita, e que eles iriam arriscar tudo de volta para os seres vivos apagados por Thanos retornarem. O que é engraçado porque quando eles falam custe o que custar, eles entendem o risco que eles estão correndo. Eles entendem a possibilidade de mortes, né? E é muito difícil Vingadores Ultimato acabar sem um sacrifício. E aí começam os bolões pra ver quem é que vai morrer, né? Mas é quase impossível esse filme terminar sem um sacrifício. A gente vai vendo que os Vingadores já estão indo com essa mentalidade, como se eles estivessem preparados para esse sacrifício, que é muito bacana. E vale ressaltar que os takes do Rocket Raccoon apoiado no Máquina de Combate, Capitão América, Homem-Formiga e da Nebulosa, esses aí que estão aparecendo na tela, e talvez o do Gavião Arqueiro, pertençam ao mesmo conjunto de cena, ao mesmo embate, onde todos esses Vingadores estão juntos, estão reunidos, né? Por que eu chego a essa conclusão? Pois o ambiente onde os personagens estão inseridos são semelhantes, a coloração dos personagens naquele ambiente é muito parecida, o ambiente tem uma clara sensação, uma clara visual de desgaste, de que foi abalado. Então, essa luta, ele já tem uma luta antes de usarem aqueles trajes, e eles já têm meio que se reunido para isso. Talvez eles não tenham conseguido, e aí eles voltam, e aí eles podem tentar usar esses uniformes para usar o reino quântico ao seu favor. Mas isso é só um palpite, tá? Mas é muito provável que todas elas pertençam a uma mesma cena. Então é isso, galera. O trailer realmente foi fantástico. Eu vibrei, fiquei arrepiado. E ele encaminha muito bem o Vingadores Ultimato para ser realmente o ápice do MCU. O bacana do trailer é que, assim como os outros, ele carrega um tom épico que tá mostrando que é o ápice dos Vingadores. E é difícil, desses takes dos trailers, até agora mostrados, a gente concluir uma timeline do filme, dizer o que vai acontecer no início, no meio e do fim. Muito do que aparece no trailer eu comentando são teorias, então é engraçado isso. E o que é positivo, porque tudo que acontecer no cinema a gente vai ficar surpreso. Então é isso, galera, eu me diverti muito fazendo esse vídeo, espero de verdade que vocês tenham gostado. Se possível, não esqueçam de comentar, se inscrever no canal e sugerirem possíveis vídeos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau, galera. Fui!